Demorei, mas voltei. E já vou começar com uma frase que é a característica desse signo. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Quem vocês acham que é? Escorpião, minha gente. Paramos lá no 7º signo Libra. Vamos dar continuidade agora no 8º signo Escorpião. E o que nós temos aqui em Escorpião? Nós temos um signo de elemento água, ou seja, sentimento, de modalidade fixa, ou seja, de concentração. Escorpião é uma energia que se concentra para aprofundar nos sentimentos da nossa psique, naquele lodo emocional, naquilo que está muito enraizado lá dentro, nas nossas sombras, aquilo que a gente não está olhando, que a gente reprimiu, que a gente escondeu, que a gente, sei lá, soterrou lá no nosso inferno pessoal, por medo, por vergonha, por insegurança, por medo de perder alguém. Deixamos de fazer algo para que a gente não perca aquela pessoa, o amor daquela pessoa, o respeito daquela pessoa? Whatever. O que está lá soterrado, escondido, guardado lá nos tesouros da nossa psique inconsciente tem uma energiazinha de Escorpião. E o que essa energia de Escorpião vai falar no nosso mapa astral? É a energia do agente transformador. Ninguém sai impune de um encontro com o escorpiano. Aliás, como uma legítima escorpiana, eu declaro para vocês, se não for para transformar a vida, nem nos convida para festa. Porque a gente sente essa necessidade vital de falar coisas que vem igual um Ares, sabe? Sem filtros, a gente vê, enxerga e fala de uma maneira muito direta. Não tem a doçura de touro, que é o eixo oposto de escorpião. A gente simplesmente fala. E geralmente são verdades muito difíceis de serem confrontadas, lidadas, porque são verdades que a gente não quer ouvir, que a gente não quer saber, né? Então, o encontro com o escorpiano, a moça nunca sai impune, com essa energia. E no seu mapa é onde você vai ter grandes transformações, vai ser ali aquela força que te faz mergulhar fundo. Se é na casa 4, é dentro do seu ambiente da sua origem, da sua família. Se é numa casa 10, é no seu trabalho. São nas casas de trabalho, né? 2, 6 ali e 10, você pode querer trabalhar com psicoterapia, com psicanálise, psiquiatria ou cirurgias, porque escorpião tem uma visão muito precisa, né? Ele consegue enxergar através do aparente. Ele olha a pessoa no olho e ele enxerga através de toda aquela... É como se a persona, tudo aquilo que é aquela maquiagem, a gente enxerga além daquilo ali, por trás daquilo ali. São signos que gostam da verdade verdadeira. E não tem medo de lidar com essa verdade, não tem medo de lidar com assuntos tabus, com coisas que são consideradas vergonhosas ou erradas. É um signo de uma profundidade psíquica, uma intensidade muito grande. Por isso nós somos mais... A gente tem uma energia, na verdade, mais para dentro, de mais observar do que nos abrir para os outros, né? Do que abrir as nossas verdades para os outros. Mas a gente analisa e observa muito. E a gente vê a verdade do outro só de olhar no olho, só de observar comportamentos. A gente sempre sabe que tem algo por trás. E é ali que a gente presta atenção. Bom, somos os investigadores dos zodíacos, os detetives. Não há nada que o escorpião não concentre uma energia, né? Lembra da modalidade fixa? E não vai na raiz do problema. Assim, a gente quer fazer, a gente quer ir lá nas entranhas para saber o que está acontecendo. Eu falo, gente, porque eu tenho uma energia muito forte de escorpião no meu mapa astral. Eu penso como escorpiana, eu me relaciono como uma escorpiana. A minha noção de eu, todo o meu processo de consciência, de direção no mundo, de raciocínio, vem dessa pegada escorpiana, da investigação, do que é verdadeiro. Portanto que pra mim, por exemplo, tem umas características, tipo, eu gosto da beleza natural. Então faço o mínimo de intervenções possíveis, né? Não tenho tanto apego com esse outro lado taurino, da estética, da harmonia, da coisa externa. Eu sempre tô um pouco mais preocupada com a parte interna. O que também, né? Às vezes eu venho aqui com essa cara do demônio aqui pra vocês, não passo uma maquiagem. Por quê? Porque o meu lado touro não tá muito bem trabalhado, que é a sombra do signo de escorpião, não é mesmo? Bom, vou falar aqui algumas características que... parte daquele vídeo, né, que eu sempre coloco, daquele rios. Escorpiano. Grande força frente às adversidades e às crises. Gente, não há uma pessoa mais resiliente que o escorpiano. Por quê? Quando se trata de sentimentos, quando se trata de você ir fundo, a gente não tem medo de entrar no buraco negro, de entrar no fundo do poço. A gente às vezes procura isso, às vezes a gente gosta. A gente fica dentro da nossa caverna, a gente volta pra dentro da caverna e para olhar, para observar, para entender a origem daquela questão. Se não for assim, mas nem vai. A gente não gosta da coisa superficial, do fica sem conflito, isso é muito livre, isso não é muito com a gente. A gente vai, mergulha e mergulha de maneira intensa, especialmente na psique. Por isso nós temos
bons psicólogos, bons psicoterapeutas, psiquiatras com essa energia forte no mapa, porque é uma energia muito concentrada para desvendar os mistérios lá do inconsciente. Tudo que a gente começa, a gente termina. Sabe aquela coisa do 880? Se não for para fazer bem feito, a gente nem faz. Se não for para se apaixonar de verdade, a gente nem se interessa. Não tem nada meio termo, não tem nada morno com escorpião. Ou tá pegando fogo, ou nem tá. Você pode procurar que não tá lá. Muitos ciúmes e possessividade. Isso vem um pouco, gente, dessa necessidade de um controle emocional. Escorpião é uma energia que lida muito com as perdas, com os inícios e fins de ciclos. Então, é muito delicado pra gente, gera uma ansiedade na gente, porque a gente sabe que tudo é transitório, que tudo tem um começo, meio e fim. Então, lidar com essa energia é saber que algo vai chegar ao fim. E ninguém, por exemplo, quer começar um namoro pensando, isso vai acabar um dia, essa paixão vai acabar um dia. O namoro pode não acabar, pode virar um casamento, mas aquela paixão, aquele fogo, aquele sexo maravilhoso, aquela pegada de pele, um dia acaba. Se transforma. E isso é o que o escorpião mais fala pra gente, essa energia. É onde vai falar no teu mapa, do teu processo de resistência, de transformação, de regeneração, de deixar algo que não funciona mais morrer para algo que precisa surgir, nascer, né? Por isso também nós somos muito conectados com a sexualidade, porque é através do sexo que a gente gera vida. É através dessa conexão do um diferente com o outro diferente, essa coisa intensa, íntima, que a gente gera uma nova coisa e que a gente se conhece profundamente. O sexo é aquela coisa dos dois estão pelados, estão desnudos, são as vulnerabilidades. E é assim que um escorpiano conhece a outra pessoa, é assim que ele se relaciona com outra pessoa, principalmente quem tem Vênus em escorpião. Porque é ali que a gente vê quem é a pessoa por trás de toda aquela persona, daquela pose, daquela roupa, daquele papo. Ali é o contato muito íntimo, né? E é engraçado que com o escorpião as pessoas não têm muito tabu, não. Geralmente as pessoas vão se abrir para falar as coisas mais cabeludas para os escorpianos, porque a gente não tem muito preconceito com os tabus. Isso é muito natural pra gente, isso cresce muito natural na nossa vida. Inclusive, pode gerar grandes problemas em quem cresce em ambientes muito opressores, tendo uma energia de escorpião muito forte no mapa, uma tônica. O que é uma tônica, André? Planetas ali, um ascendente, um sol, uma força ali dentro daquela área onde tem o signo de escorpião. Bom, representa a nossa sombra, ou seja, tudo que é reprimido, tudo que é vergonhoso, tudo que foi considerado errado, tá lá na sombra, a energia de escorpião ela vai fazer você lidar com isso, por isso que nós somos agentes transformadores, a gente vai o tempo todo remexer isso e provocar isso em você. Então, às vezes é uma fala, é uma frase, é um olhar, é um conhecimento que muda total a tua estrutura. Você tá muito apegado a alguma coisa e vem a gente pega a sombra e taca na tua cara, e aí você fica assim, não gosto de escorpianos. Bom, somos os alquimistas também, pode usar a sensualidade, a sexualidade para ter as pessoas e manter as pessoas. É quase como uma manipulação. Todos os signos de água, escorpião, peixes e câncer, vão ter uma facilidade de manipular o outro emocionalmente. Porque a gente sabe o que a pessoa sente, como quer, e às vezes a gente usa disso. E a energia escorpiana ela é muito misteriosa, né? É uma coisa assim muito do dito não dito, do olhar, uma profundidade, uma coisa esquisita. Então, às vezes, a gente consegue sim manipular as pessoas quando mal utilizado, quando a gente não tá muito concentrado na gente mesmo, né, gente? A gente tá querendo foder a vida dos outros ao invés de conhecer a gente mesmo. Deixa eu ver. Somos muito leais, buscamos uma estabilidade emocional. A gente se concentra muito nessa profundidade psíquica, ao invés de se concentrar muito no corpo, no trabalho, na parte mais externa e material da percepção sensorial da vida, né? Que é uma coisa mais de touro, que tá mais preocupado com uma estabilidade material. Não temos muita diplomacia, a gente não curte meias verdades, aliás, não mente para uma energia de escorpião forte. Não mente. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, é não mentir. A gente é capaz de lidar com as coisas mais absurdas, mas a gente não lida bem com mentiras. Porque nós já somos desconfiados por natureza. E a mentira é a prova de que a gente não pode confiar em você. Então, é ali no teu mapa, onde você tem energia de escorpião, que você não vai tolerar mentiras. Que você já vai ser desconfiado por natureza. E também onde você vai ser muito leal e comprometido, especialmente com o teu conhecimento psíquico, com o teu mergulho psíquico. O veneno tá sempre pronto. Por quê? Porque o escorpião, o escorpião vai tomar uma pequena rabada ali com veneninho, mas o nosso veneno é aquela coisa que cura, sabe a vacina? Que você tem que botar a doença no teu corpo processar, metabolizar e preparar a tua imunidade para lidar quando o agente externo vier. Então, é quase isso. A gente se fere para curar, não é mesmo? Não gosta de dor? Não cruza com o escorpião.
A gente vai te ferir? Vai. Vai ferir sua segurança, sua estabilidade, sua noção de qualquer coisa? Vai. Mas é pro seu bem. É pra te transformar. É pra te permitir, minha filha, da minhoquinha lá da lagarta, entrar no casulo, sair uma linda borboleta livre e leve pra voar à vontade. Vamos ver, estamos sempre revolvendo as sujeiras, indo fundo nas questões, sem se acomodar. A gente tenta controlar pessoas e situações, fazemos muitos jogos de poder, a gente vê muito essa energia de escorpião na área da política, né? Que é aquela habilidade de você lidar com o que é sujo, com o que é errado, com que você consegue jogar o jogo, né? De uma maneira muito asquerosa. Tenta controlar pessoas e situações através de jogos de poder, da intimidação. Isso gera uma opressão ou coerção. Temos o mecanismo de defesa por medo de ser atacado ou dominado, ou por medo de perder as pessoas e afetos. Aí a gente entra no nosso mecanismo de defesa, do tipo, destruo para não ser destruída, termino para não terminarem comigo. Uma lua em escorpião, por exemplo, tende a muitas vezes, por medo de perder, quando tá gostando, quando tá tendo aquele preenchimento afetivo, tem tanto medo de perder aquela estabilidade, aquela constância da emoção, que às vezes ele mesmo se afasta, a pessoa mesmo se afasta, rompe, termina, que é justamente para não precisar lidar com a perda. É nosso calo, né? É onde a gente sabe que acontece, é onde a gente provoca isso, mas onde a gente também tem medo de lidar, que é o medo de perder as pessoas, os afetos. São coisas muito importantes para um escorpião. Somos que nem Fênix, ressurgimos das cinzas, somos regidos por Plutão, pelo Hades, né, o senhor das trevas e do submundo, somos associados às mortes, aos inícios e fins de ciclos, pode projetar seus conteúdos ruins nos inimigos e criar, sim, uma mania de perseguição. Por quê, meu amor? Porque é a sombra, e quando a gente não reconhece a nossa sombra, quando a gente não trabalha todo esse nosso lado da nossa sombra, da nossa psique, que a gente desconhece, que a gente reprime, tal, a gente pode sim projetar no outro, a gente pode sim achar que estão perseguindo a gente, que tem alguma coisa esquisita lá de fora. Outra coisa importante, como a gente concentra muita energia, se aprofundando muito, se concentrando muito em descobrir, em entender, muitas vezes a gente fica obsessivo com alguma coisa. Aquela série que eu falei lá nos stories, que eu tava assistindo, uma série documental da HBO Max, que esqueci o nome da coisa, mas é daquela escritora Michelle McNamara, uma coisa assim. Eu não, assisti um episódio, eu assisti os 6, 7 episódios que tem direto, sendo que cada um tinha 1 hora, porque eu não sosseguei enquanto eu não descobri quem era o assassino do negócio, o que tinha acontecido com a mulher, sabe? É uma coisa que a gente mergulha, isso às vezes fica um pouco obsessivo, um pouco compulsivo, e vem atitudes bem desequilibradas por conta disso. Vamos ver o que mais nós temos. Faxina psíquica, intensidade, aprofundamento emocional. Quando a gente vive nosso processo de morte, o que é o nosso processo de morte, gente? Vamos lá para o mito de Perséfone, filha de Deméter, que foi raptada por Hades, o deus do submundo, e teve que entrar nos infernos, e ali ela se casa com Hades. Então é aquela morte da menina, a morte da inocência. E a energia de escorpião é onde a gente provoca essas mortes. A sexualidade é um indício de que morreu a parte da menina, da filha, e agora ela está se preparando para ser a mãe, para ser a adulta, para ser a mulher. Então o tempo todo a gente passa por esses ciclos de morte, vida. Nasce, cresce, se reproduz, morre. Isso é muito presente nessa energia escorpiana. E é ali no teu mapa que você vai vivenciar esses arquétipos de Perséfone, de Hades, de necessidade de transformar, de necessidade de desapegar materialmente e principalmente emocionalmente. Porque a energia de escorpião, ela desapega fácil na questão material, mas a emocional pega muito. Tem muito medo de perder os afetos e as pessoas. E o que isso significa? Que você tem que manter-se contigo mesmo. A gente nunca tem nada, a gente não tem controle sobre o externo, só sobre o interno. E se a gente souber trabalhar na nossa psique, o nosso inconsciente, se a gente souber se preencher e se proporcionar mais constância emocional, uma estabilidade emocional com nós mesmos, nos acolhendo, nos provendo, nos valorizando, colocando o nosso valor, que é uma coisa da sombra, que está lá em Touro, a gente não vai ter medo de perder nada nem ninguém, porque a gente sabe que a gente não tem nada nem ninguém. Nós só temos nós mesmos.